Começando a falar sobre as ligações químicas, vamos falar sobre as ligações covalentes. Bom, antes de começar a falar propriamente dita sobre as ligações covalentes, vamos fazer alguns questionamentos acerca desse assunto. Por que mantém os átomos unidos? Por que persistem os agrupamentos de átomos? Porque cada tipo de agrupamento apresenta propriedades características. E o que acontece quando dois átomos se ligam? Esses questionamentos, essas questões nortearão nossos estudos ao longo desse tema ligação covalente. Bom, se você observar essa imagem, quando vocês lembram falando da ligação iônica, isso seria o retículo cristalino do sal, do NaCl, que é o cloreto de sódio. E se você observar essa imagem aqui, ela é diferente daquela porque ela é um agrupamento molecular, ela é a molécula da destrose, ela seria uma molécula de açúcar. O açúcar é proveniente da batata doce. E quais são as diferenças entre essas substâncias, o que difere o açúcar do sal? Vamos pensar? Bom, se você observar, nós sabemos o quê? Sabemos que o sal possui alto ponto de fusão, alta solubilidade em água, alta condutividade elétrica. Essas são as características do sal. Já o açúcar tem baixo ponto de fusão, alta solubilidade em água também, mas diferente do sal, ele não conduz corrente elétrica. E ainda tem mais. Como nós lembramos, como nós já sabemos do assunto anterior, que seria ligações iônicas, a ligação, esse aqui que seria o retículo cristalino, esse seria, o sal seria um composto iônico, que é formado de ligações iônicas ou eletrovalentes, que vai ocorrer por meio de transferência de elétrons de um átomo para o outro. Já a molécula da destrose seria um composto molecular, ela é formada por moléculas. E na ligação covalente ou molecular, os átomos se mantêm fortemente unidos pela relação de equilíbrios entre cargas, pelo compartilhamento de elétrons e aquela força de equilíbrio. Bom, falando um pouquinho sobre a atração eletrostática, na natureza observa-se o quê? Observa que as substâncias se formam porque os átomos tendem a um estado energético mais estável, ou seja, de menor energia. Como vocês lembram, acho que de um gráfico eu falei sobre a ligação iônica, que os átomos, eles isolados, eles têm uma certa energia. Quando esses átomos começam a se interagir, começam a se relacionar, a fazer a ligação, eles diminuem sua energia. Quando dois átomos estão afastados, praticamente não existe uma interação entre eles. À medida que se aproximam, passam a atuar forças de atração entre o núcleo de cada um dos átomos e os elétrons do outro. Bom, continuando. Ao mesmo tempo vai atuar forças de quê? De repulsão entre os núcleos e também entre os elétrons dos dois átomos. A predominância das forças de atração faz com que os átomos se aproximem cada vez mais, diminuindo a energia do sistema até alcançar uma distância tal que seja a energia mínima e esses átomos possam se manter unidos. Bom, em um átomo isolado, os elétrons se encontram sob a influência de apenas um núcleo e dos outros elétrons do próprio átomo. Porém, quando um átomo se aproxima, esses elétrons passam a sofrer a influência de outro núcleo e de outros elétrons. Nós vamos entender mais à frente isso detalhadamente. A interação pode produzir atração entre os átomos e, com isso, um novo arranjo eletrônico energeticamente mais favorável é produzido. Ou seja, quando eles se ligam, eles estão no estado que é mais favorável para eles ficarem na ligação, ficarem ligados energeticamente do que se eles estivessem isolados. Ou seja, eles preferem estar ligados. Quase todos os átomos possuem a capacidade de se combinar para formar espécies mais complexas, ou seja, os átomos vão se formando moléculas agregadas e assim eles produzem, formam
moléculas ou espécies mais complexas. A ligação química então acontece quando ocorre um equilíbrio entre as forças de atração e repulsão. Os elétrons de cada um dos átomos são atraídos igualmente pelos dois núcleos e com isso vai ocorrer o quê? Formação da ligação química. O que ocorre? A energia do sistema diminui, como eu falei para vocês. Eles estando isolados, estando separados, a energia é maior do que a energia se eles estiverem ligados. Para você, quando ocorre a ruptura de uma ligação química, como é que vai acontecer isso? Você deve fornecer energia ao sistema. Ou seja, se fornecer energia ao sistema, você vai quebrar as ligações, vai romper aquelas ligações químicas. Reações químicas seria o quê? Seria um rearranjo dos átomos quando algumas ligações são formadas e outras são quebradas. Mas falando em ligação covalente, dois átomos iguais se unem para compartilhar seus elétrons de valência, porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica, ou seja, torna-se mais estável em relação à tendência dos elétrons a escaparem do sistema. Tem alguns pontos importantes nessa fala aqui, que seria valência, potencial de ionização e afinidade eletrônica. Bom, valência seria o quê? A capacidade que um átomo tem de perder ou ganhar ou compartilhar elétrons, ou seja, essa capacidade é medida pelo número de elétrons que foram ganhos ou perdidos ou compartilhados, ou seja, essa valência seria os elétrons que estão na última camada, seria essa especificamente a definição de valência. Com isso vai ocorrer o que? Estabilidade, e gerando a regra do octeto, nós vamos entender mais adiante. E você não pode esquecer o que? A camada de valência sempre é a última camada de distribuição eletrônica. Se você observar no níquel, o níquel possui 28 elétrons, mas na última camada ele possui apenas um elétron. Sobre a regra do octeto, para obter estabilidade, os átomos doam, ou recebem, ou compartilham elétrons. Com isso, passam a apresentar a configuração eletrônica semelhante à dos gases novos. Se vocês lembram que os elétrons não, os átomos, eles tendem, todos os átomos da tabela periódica, eles tendem a ficar com a camada de valência ou apresentar uma configuração eletrônica que seja semelhante às dos gases nobres. Os gases nobres apresentam o quê? Os gases nobres apresentam ou possuem 8 elétrons em sua camada de valência. As únicas exceções que vocês lembram seria o hélio, possui 2 elétrons na camada de valência e todos são estáveis, não necessitando realizar ligações químicas para adquirir estabilidade. Nós temos que ter cuidado que, mesmo tendo essa regra do octeto, tem várias exceções da regra do octeto. Bom, e o que falar sobre o potencial de ionização e de afinidade eletrônica? Mas vocês lembram, potencial de ionização é a energia requerida para retirar um elétron do átomo no seu estado gasoso, ou seja, a energia que você adiciona ao sistema, adiciona aquela ligação. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron, ou seja, aquele átomo recebeu um elétron, ele vai liberar certa quantidade de energia. Como é que ela varia? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ela não inclui os gases nobres, que é tão baixa nos gases nobres que ela é desconsiderada. Já a energia de ionização, como é que ela funciona? Ela aumenta de baixo para cima também, e da esquerda para a direita, e ela inclui os gases nobres. Ocorre a ligação, ou seja, onde é que ocorrem as ligações covalentes? Ela ocorre entre não metais e entre não metal e hidrogênio. E qual é o princípio dela? O princípio seu é o compartilhamento de elétrons. Você observa esse é o esquema, o fluxograma, a configuração da ligação covalente. O compartilhamento de pares de elétrons de valência é o que caracteriza a chamada ligação covalente. Esse é o esqueminha. Átomo com alta eletronegatividade mais átomo com alta eletronegatividade vai gerar o que?
compartilhamento de elétrons de valência, ou seja, os elétrons que estão na camada de valência, ou seja, na última camada do átomo. Vai formar o quê? Vai formar moléculas ou macromoléculas, substâncias covalentes simples ou compostas. Esse esqueminha aqui dá para vocês visualizar melhor como é que vai ser. Ametal, um átomo seria, vamos dizer, da família 4, 5, 6 ou 7A, vai interagir com átomos da família 4, 5, 6 ou 7A, seria ametais com ametais, gerando uma ligação covalente. Ou pode ser ametais mais hidrogênio. Bom, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, ela mostra os elétrons da camada de valência de cada átomo, colocando lado a lado os que estão sendo compartilhados para a molécula do gás de hidrogênio. Temos, se você observar esse aqui, molécula do gás de hidrogênio, o gás de hidrogênio tem quantos elétrons? Ele tem apenas um elétron. Se ele tem apenas um elétron, para ele ficar estável, ele tem que ficar com configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, ou seja, a do gás semelhante que seria o hélio. O hélio tem quantos? Tem configuração eletrônica o quê? Um S2. Se ele tem configuração eletrônica com S2, ele precisa de 2 elétrons para estar estável. O que é que ele vai fazer? Ele vai compartilhar seu elétron com outra molécula ou com outro átomo de hidrogênio, vai ficar com 2 elétrons e vai ficar estável. Essa seria a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, representados os elétrons por bolinhas. Lembrando que os elétrons não têm cores, aqui é só uma representação, é só uma associação. Essa seria a fórmula estrutural. Esse traço representa um par de elétrons, ou seja, e essa seria a forma molecular do gás de hidrogênio. É a fórmula eletrônica para o cloro. O cloro é da família 7A, né? Ele precisa de um elétron para estar estável. E eles compartilharem seus elétrons, ou seja, se você observar, esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem 8 elétrons. Esse aqui também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem 8 elétrons, ou seja, eles estão estáveis. Com isso, eu apresento essa molécula aqui, e essa é a fórmula molecular do gás cloro. Bom, entre dois átomos, como exemplo, os hidrogênios, dois hidrogênios que estão próximos um do outro, se estabelece o que? Continuamente forças de atração e repulsão, que geram energia potencial. Se você observar o que? Esses seriam os prótons, têm cargas positivas, que seriam as forças de atração. E os elétrons seriam as forças de repulsão, ou seja, núcleo tem o que? Cargas positivas. Se esse átomo de hidrogênio está sendo atraído por esse outro átomo de hidrogênio, ele também está sendo repelido. Esse núcleo está sendo repelido por esse núcleo. Na eletrosfera do átomo tem o que? Elétrons. Cargas iguais, eles tendem a fazer o que? A se repelirem. E os elétrons de cada átomo também se atraem pelo núcleo de cada átomo. Se você observar, esse elétron dessa eletrosfera desse átomo se atrai pelo núcleo do outro átomo que tem carga. Da mesma forma, esse átomo também. O núcleo dele se atrai pelos elétrons da eletrosfera do outro átomo. Quando os átomos de hidrogênio estão relativamente afastados, as forças de repulsão são forças que agem repulsivamente, predominando que as forças de atração. À medida que os átomos de hidrogênio, os dois átomos de hidrogênio se aproximam, as forças de atração vão aumentando e a energia potencial entre os dois vai diminuindo. Bom, a ligação covalente ela só se torna efetiva, ou seja, ela só se torna estável e eficaz quando a distância entre os dois átomos é tal que as forças de atração existentes são totalmente compensadas pelas forças de repulsão, ou seja, quando a força de repulsão e atração elas são equivalentes, ou seja, elas são iguais. Qual é essa distância? Para os átomos se manterem unidos, ou seja, para eles formarem a ligação covalente, a distância seria de 0,074 nanômetros, ou seja, os núcleos dos átomos atraem com a mesma intensidade os elétrons. Essa atração faz com que os átomos de hidrogênio eles permaneçam juntos, é denominado a ligação covalente, ou seja, nessa distância ocorre a ligação covalente. Bom, tem alguns casos especiais. Algumas vezes o par eletrônico compartilhado na ligação covalente estabelecida entre os dois átomos é proveniente de um átomo
em vez de ser formado por um elétron de cada aliores. Na prática, porém, não há nenhuma diferença nas ligações covalentes por causa desse fato. Se você observar o carbono, o átomo de carbono, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 4 elétrons. Ele precisa de quantos elétrons? De 4 elétrons para compartilhar. Ele precisa de mais 4 elétrons para atingir o octeto e ficar com a configuração eletrônica semelhante à do gás neônio. O oxigênio é de qual família? É da família 6A. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, ou seja, ele precisa de mais 2 elétrons, ou seja, vamos ver como é que acontece. Se você pegar aqui o átomo de carbono, ele não tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele vai interagir com o átomo de oxigênio, ele vai ter que ficar com 8 elétrons e o átomo de oxigênio ficar com 8 elétrons na camada de valência também. Como é que ele faz? Ele compartilha primeiro 2 pares de elétrons. Se você observar, o carbono ficou com 2, 4, 6. Ele ainda precisa de mais 2 elétrons, que vai ser o caso desse caso especial, que ele vai pegar mais 2 elétrons do oxigênio e vai compartilhar. O oxigênio vai compartilhar seus 2 elétrons nessa ligação com o carbono. Se você observar aqui, ele veio para cá. Agora, esses 2 pares que eram do oxigênio vieram para ser compartilhado com o carbono. O carbono ficou com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 8 elétrons. O oxigênio ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 8 elétrons, ou seja, ele atingiu a regra do octeto. Esses pares aqui, ou esses traços, é cada par de elétrons. Se você observar aqui, ele ficou com 3 pares de elétrons, que mostra só os elétrons compartilhados. Esses elétrons aqui, nessa fórmula estrutural, eles ficam de fora. Se você observar a ligação entre o hidrogênio e o cloro, e para ele ficar estável, ele precisa de apenas um elétron, ou seja, ficar semelhante ao gás hélio. Se ele precisa só de um elétron, e o cloro é de qual família? Ele é da família 7A, ele precisa de apenas um elétron para ficar estável e ficar com 8 elétrons. Se você observar, o hidrogênio vai compartilhar seu elétron com o cloro, e o cloro vai compartilhar seu elétron com o hidrogênio. O hidrogênio ficou com quantos elétrons? 1, 2. E o cloro ficou com 2, 4, 6, 7, 8 elétrons. Ficou estável. Isso aqui mostra o compartilhamento do par de elétron, seria a fórmula estrutural, e isso aqui é a fórmula molecular. Para a molécula da água, o hidrogênio vai compartilhar um elétron com um oxigênio, o oxigênio compartilha um elétron com o hidrogênio, e ele fica com 2 elétrons desse lado. Desse outro lado aqui, da mesma forma, o hidrogênio compartilha seu elétron com o oxigênio com o hidrogênio. O que é que acontece? Você somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio ficou com 8 elétrons, ficou estável, atingiu a regra do octeto. O hidrogênio, como ele precisa só de 2 elétrons, ele ficou estável também. Desse lado aqui com 2 elétrons, com esses 2 elétrons. E com esse outro lado também com 2 elétrons. Essa é a fórmula estrutural. Cada traço representa um par de elétrons. E essa é a fórmula molecular da água, H2O. Desse outro lado, o gás carbônico, o dióxido de carbono. Se você observar, o oxigênio compartilhou seu elétron com o carbono e o carbono com o hidrogênio. Desse outro lado, da mesma forma. Compartilhou seu elétron, o oxigênio com o carbono e o carbono com o hidrogênio, formando que esse oxigênio ficou com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4. E mais esses 4 elétrons compartilhados, ele atingiu o octeto. Desse outro lado, da mesma forma. O oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4. E com mais 4 elétrons, atingiu o octeto. E o carbono, vamos ver se ele atingiu o octeto. Ele tem esses 4 elétrons compartilhados. Com esses outros 4 elétrons compartilhados, ele ficou com 8 elétrons. Ou seja, ele atingiu o octeto também. Cada traço desse representa um par de elétrons. E esse seria dióxido de carbono, CO2. A fórmula estrutural, a fórmula de Lewis é a estrutural e a molecular do
do gás oxigênio. Se você observar o oxigênio da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele apenas precisa de 2 elétrons. Se ele compartilhar esse elétron com esse, ele vai ficar com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 8 elétrons. E esse outro oxigênio ficou com quantos elétrons também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons. Ficou estável. Se você observar a fórmula eletrônica e a fórmula de Lewis do gás oxigênio. O oxigênio ele vai compartilhar esse elétron com outro oxigênio, vai pegar esse outro elétron e vai compartilhar também para ficar estável. Ou seja, que ele vai precisar de 4 elétrons para ficar estável. Se ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então ele ficou estável. Esse outro oxigênio também ficou estável. Ou seja, ele compartilha 4 elétrons para ganhar estabilidade. O nitrogênio já vai compartilhar 3 elétrons, ou seja, para formar o gás nitrogênio, ele vai compartilhar seus 3 elétrons, que ele é da família 5A, ele precisa de 3 elétrons, e se outro nitrogênio precisa de 3 elétrons, ou seja, eles compartilham seus 3 elétrons e os dois ficam estáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 6, 7, 8 ficou estável, também atingiu o octeto. Cada par, ou seja, cada traço desse representa um par de elétrons. Temos que lembrar o que? Existe expansão e contração do octeto, ou seja, existem algumas exceções à regra do octeto. Existem alguns elementos que eles não seguem aquela regra. Como vimos, vários elementos representativos, principalmente aqueles que vamos estudar, eles respeitam a regra do octeto na formação de moléculas, mas existem muitas exceções. Elementos cujos átomos adquirem estabilidade com um número maior do que 8 elétrons na camada de valência, essa seria a expansão do octeto. E elementos cujos átomos adquirem estabilidade com um número menor do que 8 elétrons na camada de valência, que seria a contração do octeto. É isso que vamos ver a seguir. Bom, se você pegar o exemplo da expansão do octeto, ocorre exclusivamente com os elementos do terceiro período em diante da tabela periódica, exemplos, fósforo e enxofre, por exemplo. Os elementos do segundo período nunca expandem seu octeto, vocês têm que lembrar disso. Elementos do segundo período não expandem seu octeto. Bom, se você pegar o exemplo do fosfato de hidrogênio, essa substância, essa molécula, se você contar quantos elétrons tem o fósforo? Lembram que esse traço representa um par de elétrons, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 elétrons na camada de valência, ou seja, uma expansão do octeto. Ele não respeita aquela regra de ter configuração eletrônica semelhante a um gás nobre. Esse outro, o enxofre, sulfato de hidrogênio, esse enxofre aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, ele tem 12 elétrons, ele não respeita a regra do octeto. Ele é uma expansão do octeto. Esse outro enxofre aqui, da mesma forma, ele tem 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Ele tem 10 elétrons na camada de valência, ou seja, 10 elétrons. Ele também não respeita a regra do octeto. Ele é considerado a expansão do octeto. É o dióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, da mesma forma, ele tem 4, 8, 12 elétrons. Ele não respeita a regra do octeto também. Bom, contração do octeto comumente ocorre com elementos berílio e boro e alguns óxidos de nitrogênio e no alumínio, em compostos do tipo alumínio X3, ou seja, esse X poderia ser alguns elementos da tabela periódica. Se você pegar o dicloreto de berílio, observe que o berílio ele vai ficar com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele não atingiu o seu octeto, mas mesmo assim ele está estabilizado. Ou seja, é uma contração do octeto. Se você observar o cloro, ele ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cloro atingiu o seu octeto normalmente. Só que o berílio não atingiu, ele ficou com apenas 4 elétrons. Se ele ficou com 4 elétrons e mesmo assim está estável, esse é um exemplo de contração do octeto. Trifluoreto de boro. Vamos contar quantos elétrons ele ficou. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ele ficou com 6 elétrons, ou seja, ele não atingiu o seu octeto, mas mesmo assim essa molécula, essa substância, está estabilizada. Esse outro caso aqui são moléculas que apresentam número ímpares de elétrons, ou seja, monóxido de nitrogênio. O nitrogênio aqui ficou com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele ficou com apenas 7 elétrons, ou seja, ele não atingiu o seu octeto. Já o oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficou com 8 elétrons, atingiu o seu octeto normalmente. O tricloreto de alumínio. Se você observar o alumínio, ó, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou com apenas 6 elétrons, ou seja, ele não atingiu o seu octeto, mas mesmo assim está estável. Já esses outros cloros ao redor dele, eles estão todos estáveis. 1, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8.